Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez entrando na presença do Senhor nosso Deus. Em primeiro lugar, agradecendo a Ele por todas as coisas maravilhas que Ele tem proporcionado às nossas vidas, todas as maravilhas, todas as coisas, né? Tudo aquilo que Ele tem suprido para nós. E também, principalmente, por Ele ter nos salvo, por Ele ter proporcionado a nós um dia aí novo, né? Ele proporciona o ar que nós respiramos, os alimentos, todas as nossas necessidades. E vamos pedir a Ele que já esteve aqui presente, nos dirigindo, né? Dirigindo esse culto que é para Ele, toda a honra, toda a glória e todo louvor. Então eu convido você a fechar os seus olhos, a elevar o seu pensamento ao trono da graça e a falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui reunidos nesta manhã, em primeiro lugar, meu Deus, para louvar, engrandecer, adorar o teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Meu Deus, mostrar a nossa gratidão por cada cuidado, por cada livramento, por cada recurso, por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas, mas principalmente, meu Deus, a nossa gratidão pela tua salvação providenciada no teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Pai, toma nas tuas mãos agora as nossas vidas. Purifica, Pai, as nossas mentes. Purifica os nossos espíritos, os nossos corpos, para que nós possamos entrar na tua presença. Oh, meu Deus, com confiança e alegria. Hoje é a ceia do Senhor, é o dia que o Senhor Jesus ordenou que nós fizéssemos aquele memorial do sacrifício maravilhoso que Ele fez por nós para ser a substituição dos nossos pecados, para ser o nosso justificador e salvador. Então, que neste espírito nós possamos estar participando deste culto, tanto aqueles que já estão convertidos, batizados, estão membrados em suas congregações, como aqueles que estarão aí participando, assistindo, que ainda vão ser tocados, que ainda vão se converter, mas que vão ser abençoados por ouvir a tua palavra, por louvar e adorar o teu santo e poderoso nome, por estar presente neste momento tão sublime, tão solene, de gratidão e de obediência. Meu Deus, muito obrigado por nos dar esta oportunidade, que os nossos corações possam transbordar do teu espírito e da tua alegria, que este lar que está participando conosco agora se encha da presença do teu Espírito Santo, Pai, que a tua unção poderosa desça agora do trono da tua graça, no nome do Senhor Jesus, e envolva a todos que estão participando, a todos que estão ministrando este culto ao Senhor agora, no nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, meu Deus, na mesma fé e na mesma concordância com esta pessoa que está orando comigo agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez na presença de Deus, mais um culto, mais uma santa ceia do Senhor. Você ainda que não providenciou os elementos aí, providencia aí o suco de uva, providencia o pão, porque nós teremos, né, daqui mais um pouco, né, daqui mais alguns minutos, né, temos aí mais ou menos uma hora de preparação, para que você possa aí participar conosco. Você que é batizado, você que já é salvo, você que está convicto da sua fé, você que está em comunhão com Deus, pode participar em nome do Senhor Jesus. Você que ainda não tomou a sua decisão, ainda não foi batizado, você que ainda não está membrado a uma congregação,
você pode participar assistindo. Deus vai te abençoar, porque você está ouvindo a palavra dele, está louvando ele, está adorando a ele, e na hora que você tomar a sua decisão, você vai também participar conosco desse memorial maravilhoso que o Senhor Jesus nos deixou. Eu quero dar um bom dia também a todos vocês que estão assistindo, que vão assistir a esse culto, né? No momento que você for assistir, seja boa tarde, seja boa noite, receba aí os nossos cumprimentos e a paz do Senhor Jesus, e também aqueles que estão presentes ao vivo conosco aqui, já o irmão Luiz, a irmã Maria Cristina, a nossa irmã Wanda que está aqui do nosso lado. Bom dia a todos, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e quero passar nesse momento a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele venha trazer à igreja aquilo que Deus estiver colocando no seu coração, no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Bom dia, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Hoje nós vamos no que Deus me deu, e eu espero sinceramente que o Espírito Santo de Deus me ajude a trazer o que Ele colocou no meu coração, e lembrando aos irmãos que tudo que eu estiver trazendo aqui, primeiramente, é para mim, é para me amadurecer, é para me consertar, é tudo, e depois para os irmãos. Eu não sou, nem eu, nem pastor, nem ninguém, somos melhores uns do que os outros. Então, graças a Deus, é no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, dos versículos 28 ao 34. Evangelho de Marcos, capítulo 12, dos versículos 28 ao 34. Graças a Deus, pastor, nós estamos aqui mais um domingo no nosso horário corriqueiro, né? Estamos aqui para louvar e agradecer o nome do Senhor, render graças a Ele. Estamos aqui porque reconhecemos que Ele é o único Deus, que dele provém toda a salvação em Jesus Cristo. E somos muito felizes por termos sido alcançados pela misericórdia dele. Muito felizes porque fomos alcançados pela salvação, porque fomos chamados e escolhidos. E estamos aqui por amor, felizes e em gratidão, mostrando toda a nossa dependência dele. Então vamos à leitura do texto, pastor. Marcos 12, capítulo 12, 28. O grande mandamento. Bom, antes eu vou fazer a leitura e vou contextualizar. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Bom, então vamos contextualizar aqui
falar rapidamente. Mais uma vez eu oro, Senhor, me inspira com o teu Espírito Santo para que eu possa realmente te servir em espírito e em verdade. Jesus vinha conversando com os saduceus a respeito da questão da ressurreição, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição. Se vocês forem ver essa discussão, ela está também no capítulo 12, nos versículos 12 a 27, e Jesus responde com uma sabedoria que só mesmo o Filho de Deus tem e deixou a todos impressionados. É bastante possível que esse escriba, que esse saduceu, tenha ficado mais impressionado do que os outros. Isso eu só estou falando aqui por falar. Mas nós temos que ressaltar algumas coisas. E Jesus chega e fala, Deus é o único Senhor. Logo abaixo, ele passa os dois mandamentos. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Aqui a gente vê a intensidade, aqui a gente entende o nível de amor. Não se trata de um amor humano, mas é diferente. De todo o seu coração, de toda a tua alma. Esses dois aqui até parecem que se fundem. De todo o seu entendimento e de toda a sua força. Então, de todo o teu coração, ou seja, o seu coração não está mais voltado para as coisas do mundo. A sua inclinação não está mais voltada para a carne, mas sim para Deus. Quando você peca e realmente ama Deus, o seu coração se entristece. Você realmente não consegue mais pecar contra Deus e não se entristecer. Então ele fala de todo o teu coração e de toda a tua alma. Ou seja, dentro de você, a tua consciência já está tomada pelo Espírito Santo. Por isso que o seu coração se entristece. Alma e coração, às vezes, se fundem numa coisa só. E ele fala de todo o teu entendimento e de toda a sua força. Aqui passa a sensação que ele já está falando da parte humana. Ou seja, o teu coração internalizado em amor pelo Espírito Santo, você passa a buscar como ser humano, com a tua inteligência mesmo. Você passa a querer, lógico que Deus nos sonda, mas você fica querendo conhecer também mais as coisas de Deus. Você começa a gastar do seu tempo, você começa a se dedicar a conhecer a Deus. Né? Então ele fala de todo o teu entendimento e de toda a sua força. Ele não fala aqui em força física, mas ele fala em força assim. Você vai dedicar tempo, você vai, não estou cansado, mas eu vou ler aquilo. Não, mas eu estarei no culto porque eu dependo de Deus, eu preciso ouvir. Então, isso é a primeira coisa. E depois ele fala o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Eu sempre já falei aqui várias vezes, uma vez eu perseguia muito um colega, que ele até hoje não é uma pessoa de Deus, é um profissional que além de eu ouço falar que não é muito competente, eu só tive uma experiência profissional com ele e não gostei, e eu vivia no pé dele, enchendo o saco dele, acusando ele de tudo. E um dia, ele estava passando na rua e eu estava do outro lado, no outro lado da calçada, e fiquei desdenhando dele interiormente. O Espírito Santo falou para mim: escuta, está igualzinho a ele, quem que você pensa que é? Se você for fazer alguma coisa, edifica ele, mas não despreza. O que eu estou querendo dizer aqui, meu amigo, meu irmão em Cristo, não é que você conhecer um bandido, tem que dar beijinho nele, não é nada disso. Mas amar ao próximo significa, então, ore por ele, tenha misericórdia. Se algum dia ele pedir, eu estou angustiado, leve a boa palavra.
Você não precisa trazer para sua casa para almoçar, para o seio da sua família. Mas o amor a que ele se refere é o amor que você pode orar pelaquela pessoa. Se ela te pedir um conselho, você dá um conselho segundo a palavra de Deus e você se mantenha sempre como um homem de Deus, obediente. Porque se manter obediente é prova de verdadeiro amor, é prova de respeito, é prova de temor. Porque o temor a Deus é a verdadeira sabedoria. Por fim, esse escriba, que deve ter ficado impressionado com o que Jesus havia debatido antes, havia exposto antes, o escriba fala assim: disse-lhe o escriba, muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único Deus, como Jesus falou, não tem outro, não sou eu não estou falando por mim, eu estou falando o que ele me disse para falar. Jesus se colocou numa situação menor, mesmo sendo filho de Deus. Jesus se fazia boca do Pai. E continuou. Disse-lhe o escriba, muito bem, mestre, com verdade disseste que ele é o único Deus e não há outro, senão ele, ou seja, é o único, não existe, você vai morrer e reencarnar, não existe nada disso, não existem outros espíritos, não. Quem manda é Deus, é o Senhor de tudo, então ele é o Senhor com todas as letras maiúsculas. Aí ele fala, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o mente, de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, a todos, eu vou ler de novo, corrijo, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Aqui nós teria muita coisa para entrar, mas nós podemos dizer assim: Jesus veio não para revogar a lei, ele veio para cumprir a lei. Então as pessoas estavam, Jesus, mas como é que ele cumpriu a lei? Morrendo por nós. A lei foi executada nele. Havia uma sentença em função de um juízo de Deus, e essa sentença foi executada em Cristo, porque ele veio morrer substitutivamente por nós, para haver a reconciliação. Porque se a sentença fosse executada em nós iríamos viver na eternidade do inferno, porque não haveria como Deus nos ressuscitar, porque era merecido. Então, a injustiça foi executada, ou seja, num ato de justiça, mas o justo teve que morrer por todos os injustos para que pudesse ser feita justiça por nós. Eu não quero mergulhar muito nisso, porque isso é muito complicado. Pastor, se eu tiver cometido algum engano, por favor, Deus esclareça mais adiante. Então, este homem, ele entendeu ali a verdadeira obediência, ele entendeu que ali estava o segredo. Obedecer é melhor que sacrificar. Ou seja, obedecer não é viver segundo a carne, não é viver segundo as suas inclinações, é viver segundo Deus nos orienta. E Jesus, entendendo que o coração daquele homem ele havia entendido, ele havia sido tocado, ele falou, vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, e a sabedoria é o resultado do temor a Deus, ele falou, declarou-lhe, não estás longe do reino de Deus, e já ninguém mais ousava interrogar. Então, pastor, eu agradeço de coração a minha oportunidade e devolvo a palavra ao Senhor para as suas correções, os seus acertos, as suas considerações. Muito obrigado, pastor. Glória a Deus, que Deus aí continue abençoando o irmão aí para trazer sempre aquela palavra
inspirada, né, pelo Espírito Santo, com unção, como essa que vem agora, e também aquela palavra que é sempre objetiva, né, uma palavra que tem uma finalidade e que ela pode ser aplicada, né, no nosso dia a dia, na nossa vida. A pessoa sai daqui no domingo e ela tem como aplicar essa palavra na sua vida, no seu dia a dia. Você que já é cristão, você que já está aí firme com Jesus, até você que está aí começando, tem muita coisa importante aqui, tem muita orientação nesse texto aí que o irmão Luiz trouxe para nós, pela interpretação do Espírito Santo de Deus. É ele que interpreta, né? E ele fala com cada um de nós de uma forma. Por isso que no começo ele diz, olha, eu estou falando aqui em primeiro lugar para mim mesmo. Ele está falando com todos nós, né, na verdade, mas ele fala primeiro mesmo para aquela pessoa que está pregando, que está falando com ele. À medida que vai revelando a própria palavra, aquela pessoa vai tendo sentido daquilo que Deus está querendo falar para si, e ela nem sabe muitas vezes aquilo que Deus está querendo falar para as outras pessoas, mas o importante é que Deus fala, né? Fala muito, né? É só a gente prestar atenção. O irmão começou a questão dos saduceus, né? Que não acreditavam na ressurreição, né? Então, praticamente não acreditava em nada, né? Porque morreu, acabou. Então, né? É o mesmo que não acredita em nada. Então, você não acredita que acabou a vida e que é assim mesmo, né? Na verdade, você precisa pedir a Deus, né? Fala com ele primeiro, né? Diga a ele, não é porque você não vê, não é porque você não pode tocar que ele não existe. Tem tanta coisa que você não vê, não pode tocar e existe. E nós tivemos um exemplo aí com essa pandemia aí, né? Que arrasou com a vida de muita gente aí, de todas as formas. Então, né? Tem tudo aquilo que a gente não vê, não toca ou não pode falar, quer dizer que não existe não. Então, seja inteligente, né? Peça sabedoria a Deus e peça a Ele que Ele vai te revelar. Ele não vai deixar ninguém enganado. Então, primeira coisa, né? Isso requer, irmãos, humildade, né? Muita gente, ela não tem humildade de chegar e dobrar o seu joelho, né? E falar com Deus. Por isso que ela se estriba ali no seu próprio conhecimento, naquilo que ela acha que é certo na cultura desse mundo. E quando o irmão falou sobre isso, o irmão falou sobre o escriba, né? Que ficou maravilhado com a pregação, né, do seu Jesus ali. Isso fez lembrar do Nicodemos, né? A situação do Nicodemos também. Só que esse já estava ali meio dirigido, né? Já estava já sabendo das coisas, tanto é que Jesus falou que ele não estava longe, né, do reino dos céus. E é interessante que Jesus ele tem essa percepção, né, de ver aquela pessoa que está testando ele, aquela pessoa que está querendo pegar ele numa armadilha, e aquela pessoa que realmente está se rendendo diante dele. Jesus, ele conhece o nosso coração e isso é muito importante. Uma coisa que o irmão ressaltou aqui, que muito verdadeira e que a gente precisa entender, que Deus é o único Senhor. E quando a gente fala Deus, a gente está falando da manifestação da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É o único, né? Senhor, não existe outro Senhor, não existe o mentor, né? E o outro que é o opressor, né? O obsessor que está ali, que precisa ser. Temos que ter cuidado com estas coisas, porque a palavra de Deus foi revelada para que aquele que crê, né? A pessoa que crê, seja salva. Então, se a pessoa não crê e ela começa a buscar atalhos, né? Outros caminhos, ela está colocando a sua eternidade em risco. O irmão falou sobre não existe a possibilidade de uma pessoa que crê no Senhor Jesus, que é salva, viver na prática do pecado, né? Pecar, né? E continuar como se nada tivesse, está tudo bem, não aconteceu nada, né? É assim mesmo, não existe, irmãos, a gente sabe disso, né? E eu nunca vi a palavra de Deus tão cumprida, irmão Luiz, como nesse dia, né? Você que está aí ouvindo a palavra, porque quando João Batista pregava, ele disse, está lançado o machado à raiz, né? E vamos saber agora os que são de Deus e os que não são. E isso não é determinado por quem tem carteirinha de membro de uma igreja, isso é determinado pelas nossas posturas diante dessa sociedade que nós estamos vendo aí, diante das coisas que estão acontecendo aí, claramente, para que você tome uma posição. E infelizmente a gente está vendo aí que quando esse machado ele cortou mesmo essa raiz, e que tem muita gente que a gente pensava que estava do lado, né, do Senhor Jesus, que na verdade não está, né? E, infelizmente, tomara que muitos
retrocedam, né? Que muitos voltem atrás para o seu próprio bem. Mas isso remeteu a isso aí na palavra que o irmão falou, né? A consciência tomada pelo Espírito Santo, a irmã falou da questão de Jesus, falou da força, né? De toda a força, né? O homem explicando para Jesus, né? Amarás o teu Deus de toda a sua força, de todo o seu entendimento, né? Eu gostei das colocações, né? Que o irmão falou aí que essa força não é força física, mas é a dedicação que nós colocamos. Aquele dia que a gente está cansado, a gente vai orar. Aquele dia que a gente está cansado, a gente vai participar do culto, né? E a gente supera as nossas limitações humanas para agradar o nosso Deus. Aquele dia que a gente deixa de fazer alguma coisa porque sabe que Deus não se agrada daquilo ali. Então, quando a gente supera essas limitações, é que nós estamos aí amando o nosso Deus e colocando Ele sobre todas as coisas. A obediência, né? A obediência e a dedicação são duas coisas importantes aí. E o irmão falou também sobre o amor ao próximo, deu aquele, exemplificou ali com uma situação particular, né? E eu achei interessante, porque realmente o amor ao próximo, ele não vem só de palavras, até que as palavras elas podem ajudar, né? Sempre ajudam, mas é preciso que isso aí seja acompanhado de atitudes, né? Ainda que a atitude seja, eu vou orar por ele, né? Ele não está preparado para que eu me aproxime dele, né? Não sou, né, kamikaze, né? Não vou cometer suicídio, mas eu vou orar por essa pessoa. Eu vou tirar um tempo nas minhas orações aí para orar para a vida dessa pessoa. Então, isso é muito importante, atitudes, e não falar da pessoa também, né? É uma grande atitude. Eu digo aquela pessoa que está ali de alguma forma carente espiritualmente e que precisa ali realmente de ser levantada espiritualmente, né? Então, é necessário realmente a gente ter uma atitude correta que agrade a Deus. Então, muitas vezes, se a gente só não deixar falar, está todo mundo falando, está todo mundo ali injuriando aquela pessoa, e a gente fala, não, por que eu vou fazer? Isso vai acrescentar alguma coisa à vida dessa pessoa? Isso vai transformar a vida dessa pessoa? Isso vai transformar a minha vida? Isso vai transformar a vida de quem está ouvindo? Não. Então, para que eu vou falar? Vou orar por ela, e não vou entrar nessa rodinha, não, nessa conversa, não. Muito bom. Depois, o irmão falou sobre Jesus se fazer boca do Pai, né? É verdade, né? Ele é a boca do Pai e ele veio aqui na terra com a boca do Pai, a palavra de Deus. E ele, nesse momento, ele não usou, ele poderia usar, irmãos, ele não estava sem, ele estava com todo, tem gente que fala, não, Jesus ele estava sem as suas prerrogativas de Deus. Não, em nenhum momento, ele era Deus ele é Deus em todo momento, inclusive no momento que ele esteve aqui na terra. Ele deliberadamente não usou essas prerrogativas. Ele, como filho, ali naquela situação, naquela posição de filho, ele se colocou numa posição de obediência ao Pai, mostrando que o primeiro Adão, né, ele deveria ter se colocado na posição que ele se colocou. Olha que coisa interessante, né? Para que se cumprisse a lei, irmãos. Para que a lei fosse cumprida. Porque seria muito fácil se Jesus fizesse perdido em pim, né, e tudo estava resolvido. Não, ele fez os milagres para que nós pudéssemos ter fé. Embora ele falou, isso não vai ser suficiente. E muita gente que está vendo o milagre aqui depois vai virar as costas e vai escolher Barrabás. Olha aí, né? Está sentindo, né? A aplicação aí da palavra, né? E vai escolher Barrabás, tá? Então, olha a aplicação da palavra aí. Então a gente começou falando aí que muitos que pareciam que estavam do lado do Senhor Jesus já não estão. E vão ali claramente fazer uma escolha diferente. Embora a palavra tenha sido pregada, o que é certo, o que é errado, a Bíblia mostra direitinho, os posicionamentos que o cristão deve ter, a Bíblia mostra direitinho, mas mesmo assim, vão escolher Barrabás, tá? Dentro da palavra de Deus. Então, a aplicação que eu falei no começo, né, da pregação, da objetividade do irmão, quanto à palavra de Deus. Mais uma vez, reforçou a questão do único Deus e uma coisa importantíssima, Jesus veio para cumprir, né, a lei. Isso é interessante, né, que as pessoas não entendem. Não, Jesus tirou a lei, estou pela graça, posso fazer o que eu quiser, né? Eu corro minhas regras, eu visto do jeito que eu quiser, eu faço o que eu quiser e tal. Não é nada disso, não. Você pode fazer o que você quiser. Não, olha, a igreja não proíbe ninguém nessa terra de fazer nada, nem pode fazer isso. Nem pode fazer isso. Nós somos livres
nós temos a nossa capacidade de tomar as nossas decisões, mas nós não estamos livres das consequências das nossas decisões. E isso que nós precisamos entender. E por isso que a palavra de Deus, ela nos esclarece quanto a isso. E o irmão Luiz trouxe isso aqui também. Jesus veio pessoalmente falar no nosso ouvido sobre isso. E continua, o eco dele continua até hoje. E ele fala através do Espírito Santo, como ele está falando aqui nesse dia também, para cada um de nós, né? Então, Jesus é a boca de Deus. Muito bom, irmão Luiz. Isso aí, a pessoa entender através desse evangelho que está aí, né? Ele é Deus, ele é a boca de Deus, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E mais, falou Jesus, é a nossa justiça. A questão de Jesus na cruz pelos nossos pecados, é ali que foi feito a justiça de Deus para nós. Então, quando a gente crê nisso aí, a salvação é pela fé. Aí, depois vem a transformação. A transformação, a santificação, a regeneração faz com que nós nos tornemos filhos, e filhos obedientes, e não bastardos, né? Filhos obedientes. E o irmão colocou muito bem que o obedecer, né? Foi aquela questão do Samuel e o Saul lá. Saul foi lá, poupou o rei Agag, poupou o melhor do gado, ainda ficou ali de dissimulação diante do profeta. Não existe dissimulação diante de Deus. Irmãos, obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Então, quando a pessoa ela é rebelde, né? Ela é que nem um feiticeiro. Quando a pessoa ela teima contra Deus, ela desobedece a Deus, ela está praticando ali um tipo de idolatria. Ela está dizendo que ela vai adorar aquele objeto do seu desejo, aquela prática que desagrada a Deus, e que ela está colocando-se ali submissa àquela prática. Então a pessoa deve realmente romper com tudo aquilo que não presta. Se ela tem o Espírito Santo de Deus, como o irmão Luiz falou no começo da sua pregação, ela vai ficar muito triste quando ela se rebelar, quando ela pecar. Pecado é rebelião, tá? Então a palavra correta é essa. Ela vai ficar muito triste quando ela se rebelar contra esse Deus maravilhoso. E uma coisa, uma frase que o irmão falou muito boa, que eu gostei, né? Que o resultado da sabedoria é o temor de Deus. Então, muito legal isso aí, né? A pessoa que é sábia, ela teme a Deus, ela respeita a Deus, ela obedece a Deus, ela vive de acordo com os preceitos de Deus. Então, que Deus ele continue usando, irmão, cada vez mais para trazer essa palavra, né, que toca no nosso coração, que revela, que é objetiva e que tem aplicação às nossas vidas aí, né, no dia a dia, né, no nosso dia a dia, a gente olhar para essa palavra, pensar e falar, eu tenho que colocar isso em prática. Não adianta eu só saber, né? Eu tenho que colocar em prática no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. E vamos então louvar, né, o nosso Deus agora, nos colocar na presença dele para louvar esse Deus maravilhoso. Vamos louvar o nosso Deus com o hino 39. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecados
sangue nos torna, Senhor, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui ainda reunidos na presença de Deus e nesse momento eu quero convidar os irmãos a meditarem na palavra que está no Evangelho de Mateus. Vamos agora abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 25. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Enquanto os irmãos vão abrindo as suas Bíblias aí, eu vou aqui pedir a Deus que nos conceda a sabedoria. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra. Não seja, meu Deus, o desejo do meu coração, a minha vontade, mas seja o Teu Espírito Santo, Pai, a me ensinar, a fazer lembrar, a dirigir, Pai Santo querido, os meus pensamentos, para que venha uma palavra do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, abre, ó Deus, os nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero, nesse momento, no nome do Senhor Jesus, fazer uma leitura com vocês sobre essa passagem. Versículo 25, diz assim a palavra do Senhor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto,
Não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus falando de uma coisa que é tão atual, né? Ainda mais nesse tempo aí de internet, né? De velocidade, de compromissos, e cada vez mais, quanto mais tecnologia nós temos, né? Quanto mais a modernidade vai avançando, parece que menos tempo nós temos, né? Parece que a gente está sempre ocupado com alguma coisa, tem sempre algo a fazer, vai diminuindo mais o tempo, e isso vai gerando também a ansiedade, tem que bater metas, né? Tem que cumprir compromissos, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo outro, e a pessoa muitas vezes ela fica numa situação aí de apreensão, né? De inquietude, de medo, né? De pavor. Isso pode fazer um mal tremendo tanto à nossa saúde espiritual, mental, e isso tem também consequências na nossa saúde física, né? Causa males físicos. Então Jesus ele dá uma orientação para nós como igreja, né? Como seus filhos, para que a gente não ande ansioso. Ele começa no versículo 25 dizendo sobre isso, para que nós não andemos ansiosos, preocupados com o sustento, com a comida, com a bebida, né? Com o que nós teremos para vestir. Ele diz, e nós precisamos entender muito bem isso, que a vida, a nossa vida é mais do que o alimento, né? E o corpo mais do que as vestes. Então, muitas vezes a gente vê pessoas que morrem por causa de bens, né? Por bens que ela poderia repor, por coisas que ela poderia repor, mas ela é tão preocupada com aquilo ali, que aquilo ali passa para ela ser superior à sua vida. E muitas vezes a pessoa, não é uma questão nem de uma questão de violência, de assalto ou coisa parecida, embora às vezes as pessoas também fazem isso, mas é a pessoa se autodestruir, né? Se autodetonar com tanta preocupação, com tanta ansiedade pelas coisas que ela fica ali esperando, que nem, a gente está até distante de acontecer. Tem gente que ela está preocupada aí com o Réveillon de 2050, ela nem sabe se ela vai estar aqui, se Jesus já voltou até lá. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da ansiedade, prestar atenção nos exemplos que Jesus deu aqui. Ele fala no versículo 26 que as aves elas não plantam, né? Elas não têm agricultura, elas não têm economia, elas não têm boletos, né? Elas não recebem salários, elas não têm empresas, mas elas são alimentadas por Deus. Você já viu o pombo preocupado, né? O cartão dele vai vencer, o cartão de crédito dele está para vencer, tem que pagar a conta de luz, tem que pagar o gás, tem que pagar o plano de saúde dele, tem que pagar os seus empregados da empresa. Já viu um pombo preocupado com isso, né? Já viu a andorinha preocupada com isso? Não, porque Deus sustenta os animais, sustenta lá o leão, os pássaros, todos os animais são sustentados por Deus, toda a natureza é sustentada por Deus. E Jesus fala para a gente observar, às vezes a gente esquece, né, que tem uma natureza aí, que existe um planeta que é sustentado por Deus, né? Muitas vezes a pessoa esquece disso, a pessoa passa a viver como se o homem ele fosse o centro de todas as coisas, e nós não somos, né? Quem é o centro de todas as coisas é o Senhor Jesus. Todas as coisas foram colocadas aos pés do Senhor Jesus, e nós precisamos entender isso muito bem. E ele fala sobre outra coisa, que o homem ele foi criado, né, como coroa da criação de Deus. No final do versículo 26 ele fala: porventura não valeis vós
muito mais do que as aves. Então o homem ele foi colocado como coroa da criação de Deus, como o centro da criação, o centro de tudo, né, do universo é Jesus, mas o centro da criação de Deus é o homem. Então o homem ele vale muito mais que toda a natureza, de que tudo que está por aí, porque foi criado por Deus nessa situação, né? Embora haja muitas contestações, eu estou falando aqui da fé, do dogma, da Bíblia, daquilo que Deus passou para nós. E na Bíblia está escrito isso: o homem é a coroa da criação de Deus. Ele, depois de criar todas as coisas, ele vai criar o homem e ele vai dizer para que o homem ele venha tomar conta de tudo, venha administrar tudo. O homem está administrando mal, né? Está fazendo coisa que não devia fazer. Mas Deus deu condições para que ele fizesse bem, para que ele pudesse administrar bem. E ele foi criado nessa situação. Então Jesus está falando aqui sobre o nosso valor diante de tudo isso. Nós precisamos entender isso para não fazer confusão e misturar com coisas que estão falando por aí. Nós temos que seguir aquilo que está na Bíblia, a gente vai entender o nosso valor diante de Deus, né? Então não deixar a sua mente ser dominada por essas preocupações. E ele coloca mais, ele pergunta: você pode acrescentar alguns centímetros à sua vida com a sua preocupação? Você pode acrescentar, vamos colocar numa numérica melhor, né? Você pode acrescentar alguns minutos, alguns segundos, alguns dias à sua vida com essa sua preocupação? Você pode mudar o dia da sua morte com essa preocupação? Aquilo que Deus determinou sobre a sua vida? Você não vai poder fazer isso. Você não vai poder alterar, né, aquilo que Deus planejou para você. Você pode sim viver dentro daquilo que Ele planejou para você. Você pode até dizer: não vou viver aquilo que Deus quer, mas você não vai poder alterar as coisas pela sua ansiedade. Você pode alterar pela sabedoria, se colocando na posição diante de Deus, pedindo a Ele orientação, e aí você pode alterar. Mas pela ansiedade, ficar preocupado, perder a noite de sono, né, se entupir ali de comprimidos, e muitas vezes isso não resolveu, porque o pensamento repetitivo continua dominando a mente da pessoa. Isso aí a pessoa precisa fazer uma entrega para Deus e confiar. Quando a gente entrega para Deus, não basta só entregar, tem que entregar e confiar. Então existe uma grande diferença, né? Uma vez eu vi uma ilustração muito legal sobre o homem que fazia aquele equilibrista, né, que anda sobre a corda, e ele iria passar ali de um bondinho, do morro para o outro, do Pão de Açúcar, né, com uma cadeirinha nas costas. E ele queria saber se as pessoas acreditavam que ele poderia passar ali, confiavam, né, que ele poderia passar ali com uma pessoa sentada naquela cadeira nas costas dele, né? E muitas pessoas falavam: olha, nós confiamos que você pode fazer isso. Tá bom. Então quem de vocês senta na cadeira, né, irmãos? Aí a confiança foi embora, né? Quando a gente confia, a gente senta na cadeira, né? Quando a gente confia, a gente vai fazer aquilo que Deus está mandando a gente fazer. A gente vai crer na sua palavra, crer naquilo que está sendo revelado para nós. E ele fala isso. Então, essa ansiedade, ela não vai te acrescentar nada. Isso vai causar mais prejuízo à sua vida, vai causar mais dor, vai causar mais sofrimento, vai detonar o seu emocional, o seu físico também. Então precisa ir tratar essa questão. O melhor psicólogo, psiquiatra, não estou dizendo que você não deve consultar, né? Nós temos que ser inteligentes, mas o melhor, estou dizendo o melhor é o Senhor Jesus, tá bom? Você consulta ali a parte humana e tal, mas consulte o melhor, que até para te orientar nisso aí, ele vai te orientar muito bem, né, no nome do Senhor Jesus. E ele, mais uma vez, ele reforça, né? Porque andais ansiosos quanto ao vestiário, considerai como crescem os lírios. Então faz uma comparação com os lírios do campo, né? E ele fala que nem o próprio rei Salomão, com todo o seu esplendor, ele se vestia como um deles, e que se Deus faz isso com aquela erva do campo que depois vai ser lançada no fogo, né? Que vai ser destruída, por que ele não cuida do nosso vestuário? Por que ele não cuida da sua necessidade? Que ele não cuida daquilo que você está precisando? Então, mostrando esse cuidar de Deus. Eu acredito que o Senhor Jesus aqui, ele esteja mostrando muito essa questão de que Deus, ele cuida de nós, ele cuida das nossas necessidades,
Ele está atento às nossas necessidades, que muitas vezes tem gente que fica só muito no espiritual e esquece que nós temos necessidades físicas, emocionais, materiais, né? Nós temos que nos sentir realizados, e Deus conhece cada uma dessas necessidades, então é preciso que elas sejam também colocadas diante de Deus em oração, mas sem inquietude, né? Então, não vos inquieteis, versículo 31, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Ele faz essa questão, que são as questões básicas, né? Nós sabemos que tem muito mais coisa, né? Você tem que pagar energia, você tem que pagar internet, você tem que pagar gás, você tem vários compromissos, né? Alimentação e tal, né? E vários são os compromissos. Mas aqui ele está resumindo isso tudo aqui porque eram os compromissos básicos da época, né? Então, esses compromissos se estenderam bastante, tem que pagar o colégio do filho, tem que pagar os empregados da empresa, tem que pagar imposto, tem que pagar aquilo outro. Então, são muitos compromissos, né, que a pessoa tem aí, e isso gera inquietude, né? Mas ele fala no 32 que os gentios, aqueles que não creem nele, aqueles que são incrédulos, é que vivem procurando, é a base da vida da pessoa. Se você é uma pessoa bem-sucedida, se você ganha bem, se você é realizado, se você tem sucesso, se você tem muitos, hoje os seguidores também viraram parâmetros, né, de sucesso, né? Se você tem muitos seguidores, então você é uma pessoa bem-sucedida, você é uma pessoa realizada. Então ele fala, as pessoas desse mundo, os incrédulos, eles buscam essas coisas, né? Mas para nós, não é que a gente não precise, mas Deus sabe que nós precisamos dela. E qual é a orientação delas, né? E qual é a orientação que o Senhor Jesus dá sobre isso? Para que nós busquemos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Quando nós realmente queremos que Deus esteja cuidando dessas coisas, nós devemos buscar agradar a Deus, obedecer a Deus. Nós devemos nos dedicar a Deus, né? Entra naquela parte, né, do obedecer melhor do que o sacrificar. Então realmente ter uma vida de devoção, superar as nossas limitações para estar na presença de Deus, para estar orando, para estar lendo a sua palavra e para estar colocando essa palavra em prática. Então é aí que nós estamos realmente buscando esse reino de Deus. E a justiça de Deus, já foi falado hoje, já foi pregado hoje, né? É a salvação, é Jesus Cristo. Então, buscar esse reino, a prática, que o reino de Deus ele se faz dentro de nós, irmãos. Tem gente que está procurando o reino aí, onde é que é esse reino? Onde é que é a porta? Né? Onde é que é? Não, irmãos, é dentro de nós, não é fora, né? O Pilatos, quando fala com Jesus, ele pergunta, você é rei? Onde é que é o seu reino? Ele fala, meu reino não é desse mundo. Por quê? Ele se faz dentro de nós, ele não se faz fora de nós. Então, buscar o reino é dentro de nós, é nos alimentar da palavra, é praticar a palavra, é estar obedecendo, é estar se dedicando a Deus. E a justiça é crer no Senhor Jesus, é crer no sacrifício que Ele fez por nós, é falar desse sacrifício, né? É obedecer ao Senhor Jesus, e isso é a justiça de Deus. E quando a pessoa ela começa a praticar estas coisas, aqui a palavra de Deus nos revela que nós então teremos estas necessidades, sejam elas quais forem, acrescentadas, inclusive a capacitação para que você possa ir lá trabalhar, para que você possa empreender, para que você possa ir lá ter condições, sabedoria para ter tudo isso aí suprido. Então, Deus não vai fazer pirlim-pim-pim na vida de ninguém, Ele vai nos dar capacidade, tá, irmãos? Não, lembra que Deus, Ele não é Deus de preguiçoso, aquela pessoa que senta, né, e fica lá esperando, eu orei agora, Deus vai trazer para mim, né, vai vir um anjo aí com a varinha mágica. Não vai acontecer nada disso. Pode ser até que numa situação de muita limitação, em que a pessoa realmente precise, como foi o caso de Elias lá, que o anjo deu o pãozinho lá nas pedras para ele comer, Deus faça isso por alguém, mas não é a regra. A regra é que Deus, Ele vai nos capacitar, Ele vai fazer conosco mesmo. Nós vamos ser instrumentos na mão dEle para sermos abençoados e para sermos abençoadores. Não, mas a gente não deve ficar correndo atrás de bênção, não, tá, irmão?
é outra coisa, tá? Não vamos mudar aqui o nosso ritmo, não. Buscar, o ritmo é esse, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas, e Deus vai nos capacitar para que elas sejam acrescentadas e para que nós tenhamos a sabedoria para poder usar estas coisas. É tão diferente do que se fala por aí, né? Você não precisa pagar nada, não. Você precisa fazer aquilo que Deus quer. É isso que ele está mostrando aqui para nós, né? E Jesus, ele finaliza essa palavra dizendo: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Irmãos, estabelecer prioridades, né? Então, se eu tenho questões que precisam ser resolvidas hoje, eu tenho que pensar primeiro nessas que são do presente. Tem gente que já está sofrendo por coisas que ela nem sabe se vai acontecer ou não, ou se vai ter que fazer alterações para que elas sejam resolvidas depois, ou se Deus já trabalhou já para que aquilo ali seja resolvido, e ela fica sofrendo, e quando vê, Deus resolve ali de uma maneira sensacional, dá a ela condições, capacidade. Então, viva cada dia pela fé. Confia que aquilo que parece muito difícil hoje, aquilo que parece muito complicado hoje, Deus vai lhe dar a capacidade para que você possa enfrentar, superar e vencer no nome do Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus, creia em Deus, não creia naquilo. Muitas vezes a gente precisa voar cego, não creia nas circunstâncias, naquilo que nós estamos pensando, mas naquilo que Deus vai fazer, naquilo que Ele pode fazer. É isso que é se entregar e é viver pela fé. E a palavra de Deus diz que o justo, ele vive pela fé. Então nós precisamos praticar isso. Nós precisamos ter fé, nós não podemos ser aquele crente burocrata, não podemos, nós temos que viver pela fé. É viver pela fé. Deus fala, Deus revela, Deus mostra, nós precisamos crer nesse Deus poderoso, irmãos, em nossas vidas. Então, essa é a palavra que Deus quer falar sobre nós, para nós, né? Não fique aí ansioso, preocupado, inquieto, né? Inquieta, ansiosa, preocupado com as coisas em demasiado, né? É claro que nós não podemos ser irresponsáveis, né? Tem coisas para fazer, tem coisas que tem que pagar. Sim, claro que eu tenho que me planejar, eu tenho que me organizar, eu tenho que ser uma pessoa que sei viver de acordo com aquilo que eu tenho, né? Com aquilo que Deus me deu capacidade para obter, mas eu não posso ficar ali ansioso, eu não posso ficar ali ansiosa com coisas que hoje eu não posso, eu não tenho, né? Como resolver. Eu não tenho como controlar, estão fora do meu controle, estão fora hoje do meu poder de solução. Mas amanhã é o outro dia, Jesus está falando, amanhã ele vai estar dando a capacidade, ele vai mostrar qual será a solução. O irmão Luiz falou, né? A primeira pessoa que Deus fala é conosco mesmo, que estão pregando. A gente está pregando para os outros, né? Nós pregamos para nós mesmos, e depois cada um aí, Deus está falando de uma forma, né? Deus está tocando aí no seu coração, talvez você esteja aí passando por uma situação muito crítica em relação à ansiedade, isso esteja causando dor, isso esteja causando sofrimento, né? Estabeleça com Deus as prioridades, veja realmente aquilo que é prioridade, Deus vai te mostrar o que é prioridade e não só vai te mostrar, mas Ele vai te dar a capacidade para equacionar, né? Para formular esses problemas aí e conseguir resolvê-los no nome do Senhor Jesus. A minha oração sincera é que Deus esteja cuidando do seu coração, trazendo paz ao seu coração, que você possa ver tudo isso agora de uma forma bem diferente antes de que essa palavra fosse pregada aqui. Você possa começar a enxergar essas coisas de uma maneira diferente no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, né? Vou passar então a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele faça aí as considerações, aquilo que Deus estiver colocando no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar? Essa palavra é uma palavra muito difícil, e ao mesmo tempo ela é de extrema relevância. Então vamos fazer assim, vamos botar as coisas numa visão em perspectiva, como o senhor está falando, e é complicado. O mundo é complicado, realmente. Em primeiro lugar,
Deus, em Cristo, Ele, espiritualmente falando, saciou e providenciou todas as nossas necessidades. Nós estamos no campo espiritual, Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, ou seja, um entendimento de que nós somos como peregrinos em terra estranha, nós sabemos disso. Seja lá o que nós passemos pela nossa vida, seja rico ou seja pobre. Pode ser um cristão milionário ou um cristão que nem coma um pão naquele dia. Mas essa questão, a eternidade, que é o que nos aflige em função da nossa inconformidade com a morte, essa necessidade de eternidade, a restauração, foi como é que se diz, resolvida por Deus como sacrifício de Cristo. Mas nós vivemos, nós temos que entender que nós nascemos espiritualmente mortos e que, naturalmente, a nossa natureza de revolta contra Deus, é de oposição a Deus, é de não aceitar a Deus, é de inimizade com Deus. Então temos que colocar isso primeiro. Quem não tem Deus no coração pode ser também milionário e pode ser também ser pobre. Então não tem a que recorrer. Vai depender da bondade humana, vai depender de algumas coisas que nem sempre acontecem. Então nós temos esse assunto, porque existe o pobre e o rico, existe a fome e a necessidade entre descrentes e crentes. Isso eu não vou aqui mentir, não vamos tapar o sol com a peneira, mas o pastor Aguilar falou uma coisa muito importante. Para os que creem, Jesus falou, olha, não adianta a tua ansiedade. Em vez de você ficar com a tua mente na ansiedade, o que eu vou fazer? O que eu não vou fazer? Jesus deixou para nós a oração do Pai Nosso. E é uma coisa que eu aprendi ainda esse ano. Quando eu oro o Pai Nosso, porque a gente tende a fazer outras orações, mas o Pai Nosso é importante. Todo dia, você faça a sua oração livre, a sua oração direta com o Pai. Mas vamos pedir a Deus, tanto no plano espiritual como aqui nessa terra, não é? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa confiança de que Deus há de prover o nosso pão é importantíssimo com o combate à ansiedade que nos detona. Mas nós precisamos realmente ter sempre os nossos olhos voltados para Cristo, porque senão a ansiedade vem, porque as necessidades são muitas, como falou o pastor Aguilar. Pagar luz, comprar um botijão de gás, pagar a conta do celular com a internet, o desemprego está aí, os nossos dirigentes, não adianta, são humanos como nós, não têm a capacidade de nos prover tudo. Mas nós podemos, como se diz assim, lançar a nossa ansiedade para Deus significa dar mais atenção a Cristo. Coloca diante dele. Continua como o pastor Aguilar, continua no preguiçoso, vai se danar, vai passar fome, está aqui, é bíblico. Vai lá no livrinho de Salmos, que está lá dizendo, no Salmos não, em Provérbios, está dizendo. Então isso não tem conversa. Muito bem, então a pessoa, ela realmente, existe essa realidade que nós não podemos omitir, mas nós temos um Deus Todo-Poderoso. A pessoa, ela pode ser humilde, comer pão hoje, não ter pão para comer amanhã. Mas se ela for de Deus, ela tem a quem recorrer. Se ela for diligente em Deus, e quando Deus abrir uma porta, ela tem a quem recorrer. Agora, muitas vezes essa porta não se abre, e muitas vezes
também existe o pecado, que inviabiliza e que impede respostas de muita oração. Mas a mensagem principal que o pastor Aguilar colocou, que eu entendo aqui, que é uma realidade, foi que Jesus falou: você não pode fazer nada, o que adianta você ficar ansioso? É difícil nós não ficarmos ansiosos. Então, precisamos realmente buscar em Deus. Outra coisa, o temor do Senhor é sabedoria. O que está trabalhando, não gaste mais do que ganha. Porque não adianta. O mundo jaz no maligno. Um país que gasta mais do que o que ele produz, aquele país vai quebrar, a família vai quebrar, mesmo o homem solteiro vai quebrar. Então nós precisamos viver de acordo com as nossas posses. Precisamos realmente ter essa sabedoria, buscar em Deus, porque está na Bíblia. Faça conta antes de erigir o teu castelo, antes de construir o teu castelo. Precisamos viver essa realidade e busquemos em Deus realmente. Busquemos primeiro o reino de Deus. Deus nos dará sabedoria. Por isso que eu valorizo muito quando eu faço as orações, eu valorizo muito os missionários que levam essa palavra para as pessoas. Eu valorizo muito isso, porque nós ficamos, às vezes, cegos, porque não temos a Deus, mal entendemos o que é salvação, nós nem entendemos que nascemos mortos, espiritualmente falando, e não temos o sobrenatural de Deus, não temos a que recorrer. Infeliz do homem que confia no braço do outro homem, que depende de outro homem. Foi o que o pastor Aguilar falou. Você acredita que eu sou capaz de caminhar pelo fio lá do Pão de Açúcar? Acreditando, tá, então você vai sentar na cadeira aqui comigo, que eu vou te equilibrando, você vai passar comigo, você vai se dar mal. Não adianta. Então busquemos, como o pastor Aguilar, busquemos o reino de Deus. Nós temos um escape. Jesus falou, vai existir o rico e o pobre. Não adianta, estamos num mundo que jaz no maligno e que existem pessoas que vivem na miséria mesmo, mas minimamente levemos o Evangelho. Que essa pessoa venha crer. Essa é a parte que ela não está abandonada espiritualmente. E vamos ver o que vem daí para frente. Confiemos em Deus, lutemos, busquemos sabedoria para viver em Deus. Mas o mundo jaz no maligno. Pastor, eu peço que o senhor faça suas considerações em relação ao que eu disse, porque é um assunto muito complicado, mas a base está aí. Nós não conseguimos fazer nada por nós mesmos, não adianta nós ficarmos ansiosos, e a única maneira de combater isso é buscando a Deus, é crendo que o pão nosso de cada dia nos dá hoje em todas as áreas, e não ser preguiçoso e aproveitar qualquer mínima oportunidade. Era isso que eu tinha a dizer, pastor. Muito obrigado pela oportunidade que o senhor me deu. Amém. Glória a Deus. Não, está muito bom. Tá bem. Deixa eu abrir o áudio do pessoal do Google Meet aqui, que está sem áudio para o Google Meet. Bom, tá avisei o pessoal aqui que está sem áudio para o Google Meet aqui. Está muito bem explicado aí. Eu acredito que deu para todo mundo entender direitinho o que Deus está falando aí. Né? E vamos meditar essa palavra, realmente, não ter essa excesso de ansiedade. Procurar dominar essa ansiedade. Como o irmão Luiz falou, não a ansiedade é uma coisa que a gente acaba tendo, não tem jeito, né? A gente acaba tendo ansiedade. Mas o excesso, né? O viver ansioso, isso detona, né? Detona o espiritual, o emocional e o físico. Então, evitar ter esse excesso, começar a controlar essa ansiedade. A melhor forma de controlar é confiar realmente em Deus, tá? Então, é basicamente isso mesmo, basicamente confiar em Deus, entregar em Deus, seja qual for a situação. Então, você pode ser a pessoa que tem uma pobreza muito grande, nós sabemos, vivemos num país assim, tem várias nações como a nossa, até piores, e tem pessoas que dependem realmente da ajuda das outras pessoas, senão elas não conseguem comer, um básico, comer, né? Elas não conseguem, entendeu? E mesmo essas pessoas, elas têm que acreditar que Deus vai prover aquele ajudador, aquela pessoa que vai levar até ela esse alimento, né? E aí a gente tem que orar para isso também, né? Para essas pessoas
que elas possam ser assistidas. Não podemos realmente, como o irmão Luiz falou, tapar o sol com a peneira, né? Nós temos situações aí muito tristes, né? E elas precisam ser atendidas. E nós devemos orar por essa pessoa, ajudar, né? Na medida que está ao nosso alcance também, como pessoa, como cristão e como igreja, e orar, entendeu? Porque senão fica só na palavra, né? Tem que ter atitude, né? Tem que chegar e fazer alguma coisa, né? Você dá para o seu irmão, o irmão Deus vai te abençoar, dá um tapinha nas costas, manda ele embora, não resolveu nada, né? O buraco na barriga continua do mesmo jeito. Então a gente precisa realmente ter essa consciência, né? Como cristão, né? A prática do cristianismo, isso é colocar em prática, para que essas pessoas elas possam realmente serem atendida, e a pessoa que está aí, né, assistindo de alguma forma, conseguiu assistir esse vídeo aí, e que está vivendo uma situação como essa, que não é só de quem não tem instrução, não, às vezes a pessoa está numa situação na vida que ela chegou nessa situação. Confie em Deus a si mesmo, tá? Coloque-se em Deus, que Deus ele vai mandar o corvo aí, né? Vai mandar um irmão, vai mandar uma pessoa, vai mandar quem seja, irmão, cristão ou não cristão, mas Deus vai prover que você necessita para aquele dia, como falou aí, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Uma glória a Deus, e que Deus continue abençoando cada vez mais. E agora é aquele momento que nós iremos participar da ceia do Senhor. Então, você que já é batizado, você que já está congregando numa igreja, que já crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você prepara aí o pão e o suco de uva para que venha participar da Santa Ceia do Senhor. E você que ainda não é batizado, que ainda não está congregado, então participe em oração, participe pela fé. A bênção de Deus, e ela é para todos, né? Deus não faz acepção de pessoas, e glória a Deus por isso. Então participe, né? Também ali em oração, participe pela fé, né? Que Deus vai abençoar a sua vida pela sua perseverança, tá? E antes disso, eu quero fazer uma oração apresentando os elementos da Santa Ceia, e a palavra de Deus diz o seguinte, que antes de participarmos da Santa Ceia, nós devemos fazer o autoexame, né? Nós devemos nos analisar, examine-se o homem a si mesmo. Então, esse é o momento que eu vou apresentar a Santa Ceia, e que cada um de nós vai fazer esse autoexame, e se tem alguma coisa para consertar diante de Deus, então se conserte, porque diz, examine-se o homem a si mesmo e depois participe, tá? Então é o momento que você vai, confessa a Deus, né? Se conserta com Deus e participa da Santa Ceia no nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua presença. Eu quero nesse momento, na mesma fé e na mesma concordância com todos os irmãos, as irmãs, as pessoas que estão orando conosco neste momento, colocar diante do Senhor os elementos da Santa Ceia. Esse pão, esse suco de uva que esta pessoa está apresentando aqui neste dia, para que o Senhor consagre, para que o Senhor abençoe, para que neste momento, Pai, isto seja um memorial do sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós lá na cruz, o corpo aqui representado pelo pão que sofreu, que padeceu pelos nossos pecados, e o sangue justo que foi derramado para a nossa justificação, para a nossa salvação, o sangue de Jesus substitutivo dos nossos pecados. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, receba agora esses elementos que estão sendo apresentados, consagra, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos diante da Tua presença, o Espírito Santo de Deus. Tens a liberdade, Senhor, para operar, tens a liberdade para agir nesses elementos agora, em nome do Senhor Jesus, e em cada lar, em cada vida, e nesta pessoa que também está aí participando pela fé, esta pessoa que está junto conosco neste momento, orando e colocando diante do Senhor a sua vida, que ela também esteja recebendo esta unção do alto da sua cabeça, à planta dos seus pés, no nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço aqui, meu Deus,
na mesma fé e concordância com todos que estão orando comigo em nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos também nesse momento fazer o nosso autoexame. A tua palavra diz: examine-se o homem a si mesmo e participe. E eu te peço agora, meu Deus, que essa pessoa que está abrindo o seu coração diante do trono da tua graça, essa pessoa, meu Deus, que cometeu alguma coisa que desagradou ao Senhor, ou que desagradou ao seu próximo, que foi injusta com o seu próximo, que foi injusta com o seu familiar, que foi injusta com o seu cônjuge, que foi injusta com o seu filho, com a sua filha, com o seu pai, com o seu chefe, com o seu subordinado, com o seu companheiro. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, seja qual for a situação de justiça que ela cometeu, que ela agora está confessando, que ela agora está pedindo perdão ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Perdoa, Senhor. Purifica, meu Deus. Que todos possam participar da Santa Ceia de forma digna, de forma limpa, em nome do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor esteja derramada sobre esta vida agora, em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos agora, Deus. Recebe em nome do Senhor Jesus. Toca em cada coração, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, é o que eu te peço, na mesma fé, na mesma concordância com todos que estão orando comigo agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quero lembrar aos irmãos que na noite que o Senhor Jesus ele foi traído, ele pegou o pão, tá? Esse pão, e ele partiu o pão. E ele disse: tomai e comei, este pão representa a minha carne. Carne que foi sacrificada, né? Carne que sofreu pelos nossos pecados. Então eu peço a você que pegue o pão agora, presente esse pão a Deus, o corpo de Cristo, né? Esse corpo de Cristo. E nesse momento, eleva o seu pensamento a Deus. Olhe ali ele sofrendo pelo meu, pelo teu, pelos nossos pecados. Imagine agora que tudo que ele fez foi por mim, foi por você, foi por toda a humanidade. Todo sacrifício, toda dor, cada chicotada, cada prego, cada humilhação, cada cuspida, cada xingamento foi por nós. Tudo que ele sofreu, toda injustiça, toda acusação foi por nós, pelos nossos pecados. Nós merecíamos a condenação. Nós não merecíamos ir para o céu, mas ele foi lá e nos justificou. Ele foi lá e nos regenerou. Ele foi lá e mudou a história final da nossa eternidade. Oh, meu Deus! Oh, Senhor Jesus! Muito obrigado. Nós estamos aqui nos lembrando de tudo isso agora. E nesse momento, o Senhor disse que aquele que não comer da sua carne e não beber do seu sangue, não tem parte contigo. Então, participe agora do corpo de Cristo. Coma do pão. Aleluia, Senhor. Glórias ao eterno e poderoso Deus. O Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Após ter ceado o Senhor Jesus, ele também participou do cálice.
Ele disse: esse cálice representa o cálice da nova aliança, o sangue do Senhor Jesus, que foi derramado pelo pecado de muitos, meu, seu, de toda a humanidade. O poder desse sangue é que nos lava, que nos regenera, que nos purifica, que nos santifica, que nos transforma em filhos de Deus. É através desse sangue, é através desse cálice. Então, Jesus falou que aquele que não beber do seu sangue também não tem parte com ele. Vamos então participar do sangue do Senhor Jesus. Pegue o sangue do Senhor Jesus. Pegue o sangue do Senhor Jesus. Apresente agora o cálice contendo suco de uva e participe do sangue do Senhor Jesus. Beba do cálice agora. Oh, aleluia, Senhor. Esse é um momento sublime. Esse é o momento que nós podemos sentir a manifestação do Teu Espírito Santo sobre nós. A alegria da Tua salvação. A alegria da Tua presença, Senhor. Muito obrigado. Nós reconhecemos essa pessoa que está orando comigo agora, essa pessoa que está falando com o Senhor nesse momento, ela está dizendo: eu reconheço, Senhor Jesus, que foi por mim, que foi derramada até a última gota do seu sangue, que foi por mim que o Senhor sofreu e morreu naquela cruz pelos meus pecados, pela minha culpa, pela minha condenação. Oh, meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor Jesus. Glorificado e exaltado seja sempre o teu santo e poderoso nome. Pai, muito obrigado por nós podermos participar da ceia do Senhor. Muito obrigado. Nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então fazer mais um louvor ao Senhor Jesus aqui, a Deus Todo-Poderoso. Qual é o louvor? 301. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida o pão, que nos traz consolação.
eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia, glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, né, irmãos? Vamos então, nesse momento, passar a palavra ao nosso irmão Luiz, para que ele faça aquela intercessão, né, por tudo aquilo que Deus estiver colocando no seu coração. E você que está em casa aí, você que está participando através desse vídeo, né, você também se coloque na brecha, se coloque na posição diante de Deus, em oração, para colocar aquilo que está na sua vida, né? Que a gente falando sobre ansiedade hoje, aquilo que está te causando ansiedade, preocupação, aquilo que é maior que você não está conseguindo vencer, que você não está conseguindo superar, ou que tem lhe causado uma grande preocupação, uma grande apreensão. Talvez nem seja diretamente com você, mas esteja te atingindo por ser uma pessoa querida, uma pessoa, um familiar, um filho, um pai, uma pessoa muito próxima, e isso tem lhe causado aí uma dor muito grande. Então esse é o momento. Fala com Deus, né? Lance, né? Como foi falado já aqui hoje pelo nosso irmão Luiz aí, as suas ansiedades sobre o Senhor Jesus. Coloque sobre ele as suas ansiedades aí, tá bom? O irmão Luiz está com a palavra e com a oração no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor. Então vamos fazer a oração pelas pessoas, pelas famílias, né? Pelas necessidades das pessoas, né? Pela questão da ansiedade, não é isso? Eu lembro que de uma vez que eu ouvi que nós, como é que eu vou dizer assim, que quando eu oro pelas pessoas, eu peço que elas não sintam falta de nada nessa terra, mas isso não significa que ela vai ser milionária ou rica. Ela apenas não sinta falta. Não sentir falta não significa ter em abundância. Não significa ter coisas que elas não entendem necessárias, que não são realmente necessárias. Então vamos realmente orar. Hoje foi uma pregação muito importante, viu, pastor? Então vamos orar pelas famílias, por nós, pela nossa igreja, pelo Brasil. Não é? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós chegamos a Ti para agradecermos a nossa salvação e pedirmos perdão pelos nossos pecados. Senhor, esse culto foi um culto abençoadíssimo, um culto muito importante, em que assuntos delicados foram tocados aqui, a questão da ansiedade humana. Então, Senhor, em nome de Jesus, essa ansiedade é fruto desta incapacidade que nós temos e que só realmente ela diminui quando nós buscamos a Ti. Como Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Então, como está na coerência e na perfeição e na beleza das Tuas palavras, porque Tu és a verdade, Tu és a segunda pessoa da Trindade excelsa, nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, as nossas ansiedades em Tuas mãos, nós colocamos as nossas necessidades, nós colocamos os nossos corações diante do trono do Teu altar e te pedimos, meu Pai,
Pai, em nome de Jesus, que seja o Senhor a conversar conosco, a confortar os nossos corações, a nos convencer mansamente com o teu Espírito Santo. Seja o Senhor a abençoar-nos, a abençoar as nossas famílias, a suprir as nossas necessidades. Seja o Senhor a trazer respostas para aquele homem que não respeita o casamento, aquela mulher que não respeita o casamento, aquele filho que está nas drogas, aquela mãe que padece de um filho que está na cadeia, que está cumprindo pena em uma penitenciária, para aquele que está sem saúde, está em uma cama de hospital. Pai, em nome de Jesus, responda ao clamor de todos. Venha a todos nós trazer a tua paz, a tua segurança. Venha tu, através do teu Espírito Santo, trazer o verdadeiro conforto, a tua plenitude. É o que eu te peço, meu Deus. Abençoa as famílias, abençoa esse ministério Aliança com Deus, que deste, que lhe aprouve dar ao pastor Aguilar, para que ele cuidasse. Senhor, em nome de Jesus, abençoa também a minha igreja bênção, Senhor, que possamos ser realmente a igreja em que Cristo é o cabeça. Abençoa todos que estão agora assistindo ou que vão assistir depois, que eles encontrem aqui, segundo o teu Espírito Santo, conforto, que realmente eles vivam a verdadeira esperança, a esperança da eternidade em Cristo Jesus, que temos um Deus zeloso e que também tenhamos entendimento que o pecado nos afasta de ti, que o pecado às vezes não permite que tu respondas às nossas orações. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Graças a Deus, temos um Deus que nos faz lembrar do sacrifício de seu Filho para termos a eternidade. Graças a Deus temos a Santa Ceia, Senhor, que nos faz lembrar tudo o que Ele passou, como disse o pastor Aguilar, por nós. Toda a morte foi castigada nele substitutivamente. Muito obrigado, meu Deus. Abençoa as pessoas que estão em hospitais levando a tua palavra. Abençoa as pessoas, esses missionários que vão para países e que muitas vezes perdem a vida pelo teu evangelho. Abençoa essas pessoas. Abençoa o teu povo que se chama pelo teu nome. Pai, te pedimos também que o Senhor abençoe o Brasil, que o Senhor livre o Brasil da fome, da miséria, da necessidade, da insegurança jurídica, do caos social, do caos político. Pai, em nome de Jesus, guarda o nosso presidente, livra-o de todo mal, de toda tentativa maligna, seja assassinato, seja qualquer maldade. Inspira-o com teu Espírito Santo para tomar boas decisões. Senhor, em nome de Jesus, abençoa também os seus ministros. Eu te peço que o Senhor lance por terra toda obra maligna internacional e nacional que está sendo tramada aqui contra o nosso país, torne coisa de nenhum valor. Nós sabemos que essa luta começa nas regiões celestiais, então estamos orando a Ti, porque só de Ti é que nós dependemos, porque o Senhor é o único e verdadeiro Deus. Então estamos clamando a Ti pelo nosso país. Livra o Brasil do comunismo e do socialismo. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, abençoa os campos, abençoa a indústria que ela volte a crescer, a ressurgir e seja modernizada. Abençoa, meu Deus, o comércio, abençoa a prestação de serviços, Senhor, abençoa a todos. Mais uma vez eu peço, livre o Brasil da fome e da miséria, livre o Brasil do desemprego, mantenha, meu Deus, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, sara a nossa terra, que foi atacada por muitos anos. Senhor, em nome de Jesus, que o trabalhador possa trazer para sua casa o pão, fruto do suor do seu rosto. Que possamos viver em paz, que sejamos uma nação ovelha, uma nação santa. Senhor, em nome de Jesus, porque Tu nos guardas e a nossa fé está em Ti, a nossa esperança está em Ti. Seja o Senhor a nos propiciar eleições
justas, eleições pacíficas e que o resultado realmente seja o resultado do voto de cada cidadão. Senhor, guarda o Brasil, separa-nos do mal, que possamos ter o direito de ir e vir, da liberdade de expressão e da confissão de fé. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e nos conceda uma semana abençoada. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então orar a Deus e agradecer a Deus por mais esta oportunidade de nós estarmos aqui reunidos, né? Hoje até um dia da ceia do Senhor, o dia que nós lembramos o sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós. Feche seus olhos, eleve o seu pensamento ao trono da graça e vamos agradecer a Deus então. Senhor, meu Deus e Pai, concordo com a oração do teu filho e eu coloco diante do Senhor todas as orações que foram feitas aqui no dia de hoje, Pai. Cada vida que orou, essa pessoa que depois também vai assistir o vídeo, vai participar dessa oração, todas as orações eu coloco diante do trono da tua graça, para que seja o Senhor trazendo sempre uma resposta segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os teus planos e os teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós. Que a bênção do Senhor esteja sobre o nosso país, que realmente as eleições transcorram de uma forma pacífica, legítima e que o Brasil ele possa, meu Deus, realmente prosperar, crescer espiritualmente, emocionalmente, materialmente, em todas as áreas, para os homens, as mulheres, os jovens, as crianças, os idosos, todos possam ser assistidos em nome do Senhor Jesus, que a bênção do Senhor esteja estabelecida sobre o Brasil e sobre as nações, né, meu Deus? Que todos possam aí ter um grande avivamento, que muitas pessoas possam se converter no nome do Senhor Jesus. Eu oro por todos que estão aí conosco também, todos que estão sempre aí participando, para que o Senhor abençoe essa vida. Eu não sei o que essa pessoa falou com o Senhor, o que ela está passando, mas o Senhor conhece cada necessidade. Cuida, Pai. Traz a paz a esse coração ansioso, traz a paz a esse coração que está passando por uma grande luta, um grande problema, e a capacidade e a solução. Se ela não tem por si própria essa capacidade e essa solução, seja o Senhor provendo os meios para que ela possa ser assistida em suas necessidades, em nome do Senhor Jesus. Assim eu entrego tudo isto diante das tuas santas e gloriosas mãos, em nome do Senhor Jesus. Que todos possam ter uma semana muito abençoada, próspera, bem-sucedida, que o Senhor esteja dirigindo em todas as coisas, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor esteja também sobre o restante desse domingo. Meu Deus, abençoa poderosamente em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor, ao término desse culto, leve a todos aos seus destinos em segurança, livre de todos os males, e que essa bênção, Pai, seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor abençoar o seu povo, abençoar a sua igreja, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, meu Deus, na mesma fé e na mesma concordância com esta pessoa que está orando comigo agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Antes de nós terminarmos, eu quero deixar aqui alguns avisos importantes, né? No próximo domingo, devido às eleições, é uma questão até de bom senso, nós não faremos aqui o culto virtual, nós estaremos aqui, a fim também de que todos possam aí, alguns têm dificuldade de alojamento, horário, né? Possam fazer o seu exercício cívico, né? De uma forma tranquila, né? No melhor horário que possam fazer aí em nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar orando, cada um vai fazer a sua oração pessoal, né? Vai estar no seu culto pessoal com Deus, mas nós retornamos, né? No próximo domingo, próximo domingo é que dia, vamos saber? Eu vou ler aqui, Não, próximo domingo é dia 2, é no dia 9. Dia 2? Então a gente volta dia 9. Dia 2 é as eleições. Então no dia 9, então no dia 2 nós teremos as eleições, nós vamos fazer o nosso exercício físico, cada um vai votar de acordo com a sua consciência,
de acordo com a sua escolha. E depois, no dia 9, nós teremos aí o culto a Deus novamente juntos aqui pela manhã, tá, irmãos? Vai ser pela manhã, tá? Depois a gente vai avisar quando estiver mais próximo, quando vai ser o culto à noite, né? Para não tumultuar. Por enquanto, dia 9, nosso próximo culto pela manhã, em nome do Senhor Jesus. Você que está participando aí através do vídeo aí no YouTube, né? Compartilhe aí esse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal para que mais pessoas possam receber esta mensagem, essa palavra e serem abençoadas também em nome do Senhor Jesus. Vamos receber a bênção? Então, estenda a sua mão para cá, que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.